Hoje eu vou te mostrar 4 erros muito comuns e principalmente o que fazer no lugar, para que a sua cozinha funcione melhor no dia a dia. Erro número 1: layout mal planejado. O primeiro erro é não planejar corretamente a cozinha. E quando a gente fala de layout, existe um conceito muito importante dentro do projeto de cozinhas, chamado triângulo da funcionalidade. Esse triângulo conecta 3 principais pontos dentro da cozinha: geladeira, pia e fogão, ou cooktop. Esses 3 pontos representam as etapas mais frequentes de uso da cozinha. Você pega o alimento na geladeira, leva para a pia para lavar ou preparar e depois leva para o fogão para cozinhar. Por isso existe esse conceito de triângulo, para organizar esses 3 pontos de forma estratégica dentro do espaço. O problema de quando esse fluxo não é respeitado é que a cozinha começa a perder funcionalidade. Você acaba precisando fazer mais movimentos do que o necessário, gasta mais tempo para preparar as coisas e o uso da cozinha começa a ficar mais cansativo no dia a dia. Então a ideia aqui é sempre pensar nesse fluxo: geladeira, pia e fogão. Isso não significa que todas as cozinhas vão ser do mesmo formato de triângulo. Dependendo do espaço que você tem, a cozinha pode ser em linha, retangular, em L, em U ou em paralelo. Mas independente do formato, é importante tentar organizar esses 3 pontos de forma lógica dentro do espaço. Quando esse fluxo é bem pensado, a cozinha funciona muito melhor no dia a dia. Erro número 2: pouco espaço de bancada. O segundo erro muito comum em cozinhas pequenas é ter pouco espaço de bancada para o preparo dos alimentos. E muitas vezes isso acontece por causa das escolhas que foram feitas dentro do projeto. Por exemplo, se a cozinha é pequena e você coloca uma cuba muito grande, um cooktop de 5 bocas e ainda deixa vários eletroportáteis ocupando espaço da bancada, praticamente não sobra espaço para preparar os alimentos. E a bancada é justamente onde acontece a maior parte do trabalho dentro da cozinha. Então é muito importante pensar bem no tamanho e na posição desses elementos. Algumas medidas de referência ajudam bastante nesse planejamento. Por exemplo, a profundidade comum das bancadas costuma ficar entre 60 centímetros, que é uma medida que funciona bem para acomodar a cuba, o cooktop e servir como um bom espaço de trabalho, falando de profundidade. Agora, além da profundidade, também é importante pensar no espaço livre da bancada para o preparo, entre a cuba e o cooktop, por exemplo. É interessante ter um espaço de aproximadamente 40, 60 centímetros. Essa medida já funciona para um espaço de trabalho mais reduzido, mas é claro que se esse espaço for maior, melhor. Se você tiver um espaço de 70 a 80 centímetros livre entre geladeira e pia e cooktop, isso já cria uma área de trabalho muito confortável. Esse espaço intermediário é importante porque é onde você vai cortar alimentos, organizar ingredientes, apoiar utensílios e preparar as coisas com mais conforto. Ligar um eletroportátil, por exemplo, uma sanduicheira. Outro ponto importante é pensar na divisão da área seca para a área molhada. A área molhada é a região próxima à cuba, onde acontece a lavagem de alimentos e utensílios. Já a área seca é justamente a área de preparo. Então é ideal que exista um pequeno espaço entre essas duas áreas, para que o uso da bancada fique mais organizado e funcional. Então, explicando melhor, dentro da área molhada você precisa do espaço da cuba e um espaço de área molhada de um lado e um espaço de área molhada do outro lado, que é esse pequeno rebaixo. Que essa área, quando você estiver lavando a louça, acaba espirrando água, e é importante que exista esse rebaixo para que a água não venha escorrer para a área seca ou até para o piso, para os seus móveis. Também é nessa área que, se você for colocar um escorredor de louça nessa pia, vai ser dentro desse espaço. Então, considerar essa área molhada é muito importante para que essa bancada realmente seja mais funcional. Erro número 3: iluminação mal planejada. O terceiro erro que muita gente comete é não pensar bem na iluminação. A diferença que uma boa iluminação faz na cozinha é enorme. É muito comum ver cozinhas que têm apenas uma luz central no teto. O problema disso é que quando você está usando a bancada, o seu próprio corpo acaba fazendo sombra nessa área de trabalho. Ou seja, justamente o lugar que você precisa de mais luz fica escuro. Por isso, em projetos de cozinha, é muito importante complementar essa iluminação com uma luz direcionada na bancada, como por exemplo iluminação em armários superiores. Colocar uma fita de LED nesse armário já vai melhorar muito a funcionalidade e a estética também, porque fica lindo. Esse assunto de iluminação é muito interessante, tem muitos detalhes que precisam de atenção. Inclusive, eu tenho aqui no canal um vídeo inteiro falando só sobre iluminação, com várias dicas para você aplicar na sua cozinha. Então eu vou deixar o card aqui para você assistir, porque lá eu aprofundo muito mais nesse tema. Erro número 4: bancada sempre cheia. O quarto erro é algo que acontece em muitas cozinhas pequenas, que é a bancada sempre cheia de coisas. Quando a bancada fica ocupada por muitos objetos, eletroportáteis, utensílios ou itens de organização, duas coisas começam a acontecer. Primeiro é que você perde espaço de trabalho, e o segundo é que o ambiente começa a ficar visualmente carregado. Em cozinhas pequenas isso pesa ainda mais porque a bancada é um dos poucos espaços livres. Por isso, uma estratégia importante é tentar manter essa bancada
bancada o mais livre possível. E existem várias soluções de projeto que ajudam bastante nisso. Como, por exemplo, triturador de alimentos na cuba. Só isso já vai te livrar daquela lixeirinha na bancada. Dosador de detergente embutido na bancada, que já vai eliminar aquele frasco sobre a pia. Escorredor de louças embutido na marcenaria. Torre de tomadas ou tomadas embutidas na marcenaria, que permitem você utilizar o seu eletroportátil sem precisar colocá-lo na bancada. E também a marcenaria planejada, com nichos específicos para os seus eletrodomésticos, como air fry, liquidificador, sanduicheira e cafeteira. Inclusive, eu gravei um vídeo inteiro só com soluções para manter a bancada livre e organizada, mostrando vários exemplos na prática. Então eu também vou deixar o card aqui, porque lá eu mostro várias soluções que funcionam muito bem em cozinhas pequenas, para você ganhar espaço e manter tudo muito bem organizado. Pequenos detalhes de projeto fazem uma diferença enorme em como a cozinha funciona no dia a dia. Às vezes o seu espaço é pequeno, mas alguns ajustes simples já deixam tudo mais prático e funcional. Se você gostou desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, porque eu sempre trago dicas de arquitetura, soluções inteligentes e ideias para melhorar o espaço da sua casa. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa um like, porque isso ajuda muito o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas. E me conta aqui nos comentários qual desses erros você mais vê nas cozinhas e qual dessas soluções você já adotou e gostou muito. Eu sou a arquiteta Regina, é um prazer ter você aqui no canal. Um beijo e até a próxima!